Quantas foram vendidas a mentira de que o cabelo crespo não cresce, é duro, é seco e o pior, não é nada profissional. Olá, eu sou Edel Dunha Cavel, fundadora da Cosméticos Bold Queen e trabalho com cabelo crespo e crescimento capilar há mais de 4 anos. E eu já vi centenas de mulheres a recuperarem a sua autoestima no seu próprio cabelo natural. Já ouvi várias mulheres dizendo que elas só se sentem bonitas quando usam próteses, quando usam mechas, quando usam alguma forma de extensão ou aplique no seu próprio cabelo. Mas quantas de vocês diriam que esta menina aqui é feia? E ainda por cima que ela é feia por causa do seu cabelo? Eu acredito que ninguém. Mas quantas vezes você disse isso a si mesma? Quantas vezes você olhou para o seu cabelo e lançou para ele palavras de maldição, palavras de ódio, ou mesmo palavras de raiva por não ter nascido com uma textura de cabelo específica? Mas eu quero que você perceba que você um dia foi aquela menina e que essa menina vive dentro de ti. Há uma menina aí dentro esperando ouvir que ela é linda, que ela é maravilhosa e que não há nenhum problema com o seu cabelo natural. A verdade é que a nossa sociedade está doente porque lhe foi vendida uma mentira coberta de verdade. Cabelo crespo pode ser macio sim, pode ser leve, suave, cresce e é profissional como qualquer outro cabelo. E eu vou te mostrar como. Eu quero te ajudar a deixar a mentalidade cheia de mitos e ver a verdade que permitiu centenas de mulheres começarem a ver resultados satisfatórios no seu cabelo, e eu fui uma dessas mulheres. Eu também já estive na tua posição e hoje eu estou aqui ensinando mulheres a cuidarem e amar do seu próprio cabelo natural. No ano de 2022, eu lancei o meu primeiro desafio de crescimento capilar. Só que nesse primeiro desafio, eu era a única participante e eu tinha decidido, ou eu pensava que sabia como cuidar do meu cabelo. Eu aplicava óleo todos os dias, fazia massagem todos os dias e eu fiz esse desafio por 30 dias. E pasmem, o meu cabelo cresceu. Só que ao desfazer as tranças eu percebi que o meu cabelo estava muito quebradiço, opaco, fragilizado, estava muito seco, estava muito duro. E o pior, eu acabei perdendo mais cabelo do que o cabelo que eu ganhei nesse processo. E como eu havia começado a documentar todo esse processo nas minhas redes sociais, eu comecei a sentir vergonha e a duvidar daquilo que eu estava a fazer. Desapareci das redes sociais por cerca de 3 meses, simplesmente porque eu não conseguia enfrentar as pessoas, porque eu pensava, eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude, meu cabelo não cresce, não vai crescer nunca, meu cabelo nunca vai chegar ao patamar X e Y, patamares esses que eu tinha desenhado para mim mesma. E foi nesse processo de reclusão que eu decidi, eu preciso estudar, eu preciso entender qual é a ciência por detrás do cabelo crespo. Que segredo é esse que está por detrás do crescimento de cabelo de tantas outras mulheres e por que eu não alcanço esses resultados? E estou feliz em dizer que eu consegui ter resultados. Se eu não tivesse tido resultados satisfatórios, provavelmente eu não estaria aqui hoje para te ensinar como cuidar do seu próprio cabelo natural. Se eu não tivesse tido sucesso, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje, não teria mais de 5 turmas graduadas no desafio de crescimento capilar. Você precisa perceber o seguinte, todo o cabelo não hidratado é duro e é quebradiço. Seja ele cabelo crespo, seja ele ondulado, seja ele cabelo liso. Todo o cabelo seco não está a reter hidratação devida, ou a dona dele não entende sobre o ciclo de hidratação, porque entender este ciclo é o que te deixa à frente dele e evitar a secura. Todo o cabelo cresce, seja ele crespo, liso ou ondulado. Um cabelo vai crescer mais rápido em relação ao outro. Por exemplo, o cabelo das mulheres asiáticas, as indianas, por exemplo, ele vai crescer muito mais rápido em relação ao cabelo crespo. Isso é normal, faz parte da genética de cada uma dessas etnias, mas isso não significa que o cabelo crespo não cresce. Se teu cabelo é seco, quebradiço, duro e não cresce, o mais provável é que você esteja a manipulá-lo de uma forma errada, estacando o crescimento e até reduzindo o crescimento do seu cabelo. Todo o cabelo pode ser improfissional, desde que ele seja negligenciado. Eu posso me apresentar ao escritório com o meu cabelo neste formato, mas se o meu cabelo está há dias sem passar
um pente ou sem ser modulado, eu só acordo, levanto e vou ao escritório para trabalhar, tal como uma mulher com cabelo liso. Se ela só acorda, levanta-se, veste e vai trabalhar, ela vai aparentar uma aparência não profissional. Por quê? Porque ela não está a cuidar da sua imagem, não está a alinhar a sua imagem ao ambiente que ela está a frequentar. Cuidar da sua imagem, mantê-la alinhada e manter os seus valores em dia é o que vai fazer com que você seja vista como uma mulher profissional em seu ambiente de trabalho. Eu irei te ajudar a obter cada um desses pontos de forma correta e dar partida na construção de um cabelo longo, lindo e que te encha de orgulho. Eu quero que você veja de perto um cabelo que é crespo, 4C, que é macio, eu acho que dá para ver. Macio, leve, ao toque e que cresce. Vai até mais abaixo, né? Então acho que dá para mostrar esse aqui. E que cresce. E nada disso é devido à minha genética que me favorece. Porque eu passei mais de 5 anos cuidando do meu cabelo natural, mais de 6 anos cuidando do meu cabelo natural e não ver ele sair do ponto A para o ponto B. É como se ele tivesse estancado completamente, mas é porque eu não sabia como cuidar do meu cabelo natural. Você já ouviu a frase, quem usa coroa não sabe ser humilde? Se não ouviu é porque essa frase é nova e é da minha autoria, mas é verdade. Você já notou que uma mulher negra, quando tem um cabelo longo, parece arrogante, inatingível? Cara, de alguma forma. Parece que quando ela entra para um lugar, a energia daquele lugar se transforma. Muitas vezes isso acontece sem nem que ela queira ou mesmo sem que ela se aperceba. As mulheres sentem inveja e os homens sentem admiração e eles dizem, uau, que rainha linda. A verdade é que ter um cabelo crespo longo tem várias vantagens e principalmente a longo prazo. A primeira delas é volume e presença impressionante. Quanto mais longo, mais volumoso ela aparenta ser. E deixa de ser simplesmente mais um cabelo crespo e passa a ser aquela moça de cabelo incrível. Você já viu o cabelo dela? Às vezes pode até ter uma coisa ali e acolá que está desalinhada em sua imagem, mas veja o cabelo daquela jovem. Como é grande, como é cheio, como é bonito. Como é que ela fez para chegar até ali? Cria todas essas indagações e não é só no sentido pejorativo, mas num sentido principalmente de admiração, a sua dedicação, ao seu esforço, a herança genética. Você pode fazer praticamente qualquer penteado com o seu cabelo. E o melhor de tudo é que você pode fazer esses penteados de forma mais rápida em relação a quando você tem um cabelo mais curto. Desde que a sua criatividade te permita. Se o teu cabelo crespo longo for muito bem cuidado, ele se torna mais forte e resiliente. Exatamente por causa da sua estrutura mais enrolada. Quanto mais longo o cabelo, menos lavagens são necessárias. O sebo, que é a oleosidade que se forma aqui no seu couro cabeludo, vai levar mais tempo para viajar do couro até a ponta do fio, fazendo com que o seu cabelo leve mais tempo para ficar seboso, para ficar engordurado, para ficar sujo. E esse processo vai te dar mais tempos ou mais intervalos entre uma lavagem e outra. Enquanto quando você tem um cabelo mais curto, você vai precisar lavar o seu cabelo, talvez semanalmente, talvez 2 vezes por semana, para remover esse sebo que está a viajar muito rápido até as pontas do seu cabelo. Aumenta o teu orgulho e identidade. Você sozinha vê que nunca houve nada de errado com o seu cabelo. Pois a partir do momento que ele é mais longo, ele vai reforçar a sua beleza natural. Você aprende o que realmente funciona para o seu cabelo e poupa dinheiro em produtos. Ao invés de estar a seguir todas as tendências que surgem nas redes sociais, compra vários produtos. À medida que o seu cabelo vai crescendo, você começa a simplificar a sua rotina de cuidados, valoriza mais a qualidade ao invés da quantidade e compra produtos que funcionam para o seu tipo de cabelo. Enquanto quando você tem um cabelo crespo curto, você pensa que aquele produto pode revolucionar o meu cabelo, aquele produto pode revolucionar os cuidados do seu cabelo, mas acaba aqui não sendo verdade. Você vai poupar dinheiro em visitas aos salões e também você vai ser muito seletiva em relação às pessoas que podem ou não cuidar do seu cabelo natural, fazendo com que você procure profissionais por conta da qualidade dos serviços que são prestados e não simplesmente por causa do preço que eles podem te oferecer. Você economiza dinheiro nos produtos, não só porque começa a selecionar melhor, mas começa a usá-los menos. Por exemplo, o shampoo, o condicionador, as máscaras de tratamento, você começa a usar com menos frequência porque as tuas lavagens também são menos frequentes.
Você vai usar o seu cabelo com mais orgulho e com mais frequência. Vai poupar o seu dinheiro em próteses, em mechas, em apliques, em tissagens. O dinheiro que você normalmente investiria nessas coisas vai ser devolvido para outras coisas ou talvez para cuidar do seu cabelo natural, porque é um investimento que você vê que compensa. E o cabelo crespo vai permanecer na sua cabeça mesmo depois de um dia chato, mesmo depois de um dia cansativo. Você não vai tirá-lo e colocá-lo numa gaveta como faz com as perucas, com as próteses. Você pode ganhar dinheiro fazendo mentoria de pessoas em suas jornadas capilares. Porque à medida que você começa a cuidar do seu cabelo, à medida que você começa a ter resultados, as pessoas vão se aproximar para perguntar: qual é o segredo? O que é que fizeste? Por favor, me ensina ou me mostra aquilo que estás a fazer para ter esses resultados. E você pode: eu faço mentoria e cobro tanto. Eu faço acompanhamento, porque você já vai ter o conhecimento prévio do que é que funciona no cabelo crespo para que ele possa crescer. Você usa o seu cabelo para se proteger do sol. E ele se torna uma guarda-chuva barata e que você não vai esquecer no chapa. E nesta caminhada, eu vou segurar na sua mão e nós vamos caminhar juntas. Eu vou te ajudar a dar os primeiros passos que você precisa para viver cada uma dessas vantagens em sua jornada de crescimento capilar. Você vai ver essas vantagens serem aplicadas a cada passo dado no seu dia a dia, na sua rotina. Você vai poder vivenciar isso em primeira pessoa e vai poder compartilhar com muitas outras pessoas. Eu não sei quantas das minhas clientes viraram mentoras, quantas viraram revendedoras de produtos naturais para cabelo, mas a verdade é, quando você tem resultados, quando você começa a ter resultados, você não quer deixar isso para si, você quer levar isso para outras pessoas. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo todo. Hoje eu quero te ajudar a se comprometer com o teu processo de crescimento capilar de forma rápida, eficaz e muito simplificada. E se você estiver séria com isto, em ter cabelo longo, eu abrirei uma oportunidade para que você possa trabalhar diretamente comigo. Eu irei te segurar pela mão enquanto você dá os primeiros passos na sua mudança. Porém, tudo que eu vou ensinar é nulo se você não estiver disposta a fazer as mudanças. Por mais boas que sejam as aulas, você precisa implementar, colocar tudo em prática para poder ter os resultados que você tanto sonha. E eu não colocarei à tua disposição uma solução mágica de cresça 5 centímetros em um mês. Embora isso pode acontecer, como aconteceu comigo em novembro do ano passado, onde eu consegui um crescimento de 7 centímetros em apenas um mês. O que eu vou ensinar requer paciência e implementação do método exato. Mas assim que você tiver acesso ao curso, tudo depende de ti. No passado, já me perguntaram por que eu usava o meu cabelo solto, por que eu não colocava próteses, mechas. E eu perguntei à pessoa, mas por que eu esconderia a minha coroa? E o meu cabelo era bem curto, bem desorganizado e nada apelativo. Mas mesmo assim eu senti orgulho de carregar o meu cabelo comigo. Há tempos usava-se sabão de coco ou omo para lavar o cabelo natural. E isso foi imposto pelo colono. Tanto que virou uma cultura no nosso meio. Quantas pessoas, se nós formos para os bairros, se nós formos para as zonas suburbanas, lavam seu cabelo dessa forma, mas conseguem investir milhares de meticais em comprar próteses, em comprar mechas, em comprar outros produtos que não beneficiam diretamente o cuidado do seu cabelo natural. Muitas vezes não é por falta de recursos, é por falta de conhecimento e também por causa dessa cultura que nos foi imposta de uma forma cruel e de uma forma muito sutil. E cuidar do seu cabelo devidamente, ter o seu cabelo longo, é uma forma de resistência contra essa opressão que nos foi imposta. Nunca você verá perucas a serem lavadas com omo. Perucas precisam de shampoo específico, condicionador específico, preparador de pontas. Eu já vi pessoas a levarem perucas para o salão, enquanto o seu próprio cabelo lavam em casa de qualquer maneira, porque sabem que vão fazer umas mirabas e vão colocar uma peruca por cima. Negligenciam o cuidado das suas edges, porque virá uma peruca por cima. Você precisa entender que quanto mais longo for o teu cabelo, você estará a dizer não. Eu não me prendo aos padrões ou limites que foram traçados para mim. Hoje eu e o meu cabelo merecemos o melhor. Você já parou para pensar se a forma como você enxerga o seu cabelo vem de si mesma ou simplesmente te foi ensinada? Eu acredito que se você está aqui hoje é porque te foi ensinada, não é a forma como você quer perceber o seu cabelo. Você tem lá no fundo uma esperança de ter um resultado diferente daquele resultado que te foi imposto no passado, ou que te foi imposto pelos teus pais, pelos teus irmãos, pelas tuas tias ou pela sociedade na qual você está envolvida. Lembro que na adolescência, quando eu fiz 12 anos, minha mãe me permitiu pela primeira vez usar o Skell.
Eu usei Skell, me senti muito bonita, muito linda mesmo. E aquilo passou a ser uma rotina para mim. Eu usava Skell e final do ano eu cortava o cabelo. E quanto mais eu fui crescendo, eu comecei a usar os permanentes afros, onde eu deixava o meu cabelo mais enrolado, mais solto, porque eu queria ser como as negras brasileiras que tinham aquele cabelão e maravilhoso. Só que acontece que o meu cabelo não é um cabelo ondulado, é um cabelo crespo. E eu vivia frustrada, porque depois de um tempo ele caía, ele se partia, ficava fragilizado, ficava elástico, não ficava nada bonito. Eu tinha que cortar. Eu chorava e tentava de novo, porque para mim aquela era a solução para ter um cabelo bonito. Lembro que em 2014 eu decidi cortar todo o meu cabelo que tinha permanente e eu decidi que eu ia começar a cuidar do meu cabelo natural, porque eu tinha descoberto influencers nas redes sociais que tinham cabelo crespo longo. E eu pensava, quando eu começar a cuidar do meu cabelo, fazendo hidratação, nutrição, aqueles cronogramas capilares que nos eram apresentados nas redes sociais, eu pensava, o meu cabelo vai crescer, vai chegar na cintura, e eu falei, vou ter um cabelo maravilhoso. Mas não foi isso que aconteceu. O meu cabelo era diferente do cabelo das influenciadoras. O cabelo 4C/4Z. E aquelas influenciadoras, muitas delas tinham um cabelo 4A, 4B. E eu ficava frustrada. Mas por que o meu cabelo é tão crespo? Por que o meu cabelo é não sei o quê? E aquilo me irritava, de verdade, de uma forma muito profunda. Mas, em 2020, eu decidi cortar o meu cabelo novamente. Eu disse, eu vou cuidar do meu cabelo como ele é. Paciência. Já que eu não posso mudar a natureza dele. Já que eu não posso usar produtos a longo prazo para transformar a sua textura, eu preciso começar a cuidar do meu cabelo. E foi quando eu comecei a criar produtos de crescimento capilar, porque eu entendi que existia algo por detrás desse cabelo e não era possível Deus ter me dado um cabelo tão horrível assim, ao ponto de eu não conseguir fazer com que ele crescesse. E o resultado é esse que vocês conseguem ver hoje. Um cabelo que cresceu, que ganhou volume, que ganhou comprimento, que é macio, sedoso ao toque, um cabelo que é agradável até de olhar. E hoje, em 2025, eu ensino centenas de mulheres aquilo que eu tive que aprender num período de 5 anos. E ninguém pode falar mal do meu cabelo. Primeiro, que eu não permito. Segundo, eu exijo respeito. Foram necessários muitos anos de aprendizados, muitas quedas, muitos fundos do poço para que eu pudesse chegar até aqui. E segundo, meu cabelo é lindo, não há nada de errado para falar dele. E eu quero que você tenha a mesma confiança que eu consigo ter hoje em dia. E não a tenho simplesmente porque o meu cabelo chegou até aqui. Essa confiança foi surgindo à medida que eu fui conhecendo o meu cabelo, que eu fui aprendendo a cuidar dele e que eu fui percebendo que não havia nada de errado com o meu cabelo. Simplesmente eu não conseguia cuidar dele da forma como ele exigia ser tratado. E eu desejo, do fundo do meu coração, que você possa contar a mesma história com o mesmo entusiasmo, que você possa dizer, meu cabelo é maravilhoso, exatamente como ele é. Você vai ter essa oportunidade de fazer isso, não em 5 anos, em muito menos tempo. Você vai ter a oportunidade de compreender como é o seu cabelo em menos de 5 anos, como eu levei. No próximo vídeo, eu vou compartilhar uma oferta do desafio de crescimento capilar para quem quiser segurar a minha mão e caminharmos juntas nessa jornada onde você vai aprender a amar e a cuidar do seu cabelo exatamente como ele é e começar a ter um cabelo que é longo, que é maravilhoso. O meu cabelo agora está assim, mas você acredita que ele está 50% encolhido? Porque ele não é desse comprimento. Ele é mais abaixo. E tá tudo bem, eu aprendi a viver com o encolhimento. Tenho a missão de te mostrar como você pode ter de 3 a 5 centímetros de crescimento durante 3 meses. Você vai aprender sobre as fases de crescimento capilar, aquelas que realmente interferem no teu processo de crescimento capilar. Anágena, cetógena e telófase. A fase anágena é aquela que é influenciada por tua genética. Ela dura de 2 a 5 anos. É a fase em que seu cabelo vai crescer de forma ativa. É nessa fase em que nós fazemos a intervenção, cuidamos do cabelo, na qual você começa a fazer as hidratações, as nutrições, as reconstruções, na qual você se preocupa em evitar quebra excessiva para reter o crescimento que você tem. E tem a fase cetógena, que é uma fase de repouso, uma fase de transição, onde o cabelo não cresce, mas também não cai. E essa fase costuma durar de 2 a 3 semanas. E por fim, temos a fase telógena, que é a fase de morte celular, na qual os seus fios começam a cair
porque eles já cumpriram o seu ciclo completo na tua cabeça. Mas você não precisa se preocupar. O fato do seu cabelo estar na fase telógena não significa que você está a ficar careca, porque logo que a fase telógena termina, volta a iniciar a fase anágena no crescimento capilar. É normal, faz parte da vida. E na fase telógena, caem de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Durante todas as fases, é necessário cuidar do seu cabelo para evitar acelerar a entrada de uma fase antes do seu tempo. Por exemplo, na fase cetógena, você tem que cuidar do seu cabelo, massagens no couro cabeludo, hidratação, para evitar que o seu cabelo entre na fase telógena antes do tempo, porque isso pode levar a uma queda capilar muito acelerada, levando a regiões nas quais você pode ter uma certa alopécia por maus cuidados ou por má manipulação dos seus fios. E no vídeo passado eu falei que eu faria uma oferta para aquelas que querem caminhar comigo neste processo de crescimento capilar. Primeiro, eu quero deixar bem claro para quem não é este desafio. Este desafio não é para aquelas pessoas que esperam crescer 5 centímetros de cabelo por mês. Não é para aquelas pessoas que estão a sofrer por algum tipo de alopécia, seja alopécia andrógena, seja alopécia por tração. Se tiver qualquer um desses tipos de alopécia, primeiramente trate a tua alopécia e depois venha fazer parte do desafio de crescimento capilar. E agora eu quero falar para quem é. É para aquelas pessoas que estão na fase de transição capilar, querem deixar de usar todas as químicas, aquelas coisas que sabem que são prejudiciais à saúde do seu cabelo, mas não sabem como fazer. Aqui você vai aprender a cuidar do seu cabelo da forma certa para evitar quebra, para evitar queda desnecessária. Você vai aprender a hidratar os seus fios corretamente, a reter hidratação. É também para aquelas pessoas que querem aprender a cuidar da saúde do seu couro cabeludo, que sofrem de dermatites, de caspas e que acham que isso está relacionado com a manipulação. Aqui você vai aprender como cuidar do seu couro cabeludo, como mantê-lo limpo, de modo a evitar essas dermatites. É para aquelas pessoas que têm quebra capilar excessiva, porque não sabem manipular o seu cabelo. É para aquelas pessoas que querem aprender a ter paciência no momento de cuidar do seu cabelo para colher resultados que são extraordinários. É para aquelas pessoas que já tentaram de tudo, não viram resultados. Hoje aqui nós vamos ensinar os princípios básicos, os princípios intermédios e também os princípios avançados para você poder cuidar do seu cabelo natural e vê-lo crescer de 3 a 5 centímetros nesse período de 3 meses, ou até mais, quem sabe. E eu quero vos mostrar imagens de algumas pessoas que fizeram parte do desafio e colheram resultados extraordinários. A primeira é a Antônia. Ela fez parte do desafio de 6 semanas, cuidou do seu cabelo durante esse período, teve que tirar as pontas, como nós recomendamos logo no início, para aquelas pessoas que não tiraram as pontas num período de 2 meses. Ela teve que tirar as pontas. E mesmo depois de tirar as pontas, cuidando do seu cabelo estava muito mais longo do que quando ela tirou as suas pontas. A segunda pessoa é a Lídia. Infelizmente, uma parte do seu testemunho eu perdi, em que ela conseguiu crescer 5 centímetros de cabelo em apenas 2 meses. Ela aprendeu os princípios de como cuidar do seu cabelo natural. E a terceira pessoa é a Marcília. Por acaso eu recebi esse testemunho ainda hoje. Depois de cuidar do seu cabelo por 2 meses, ela conseguiu ver não só um crescimento, mas também um volume extraordinário nos seus fios. E você também pode ter o mesmo resultado que cada uma delas conseguiu ter fazendo parte do desafio de crescimento capilar. Olha, quando eu tive o meu filho no ano de 2023, eu estava com um cabelo maravilhoso, um cabelo excelente. Ele estava longo, estava muito volumoso e eu sentia que eu tinha atingido o pico do crescimento capilar. Só que nesse período pós-parto eu não tinha tempo para cuidar do meu cabelo como devia ser. Eu perdi muito cabelo, acabei perdendo muito cabelo, como vocês podem ver nessa foto aqui. E fiquei um bocadinho abatida porque o cabelo é meu negócio. E decidi que de uma ou de outra forma eu teria que recomeçar a cuidar do meu cabelo. Tirei as pontas, voltei a cuidar e o resultado é esse que vocês podem ver hoje. Hoje o meu cabelo está muito mais volumoso, muito mais longo do que estava no período em que eu tive o meu filho. Eu consegui, em menos de 1 ano, depois de cortar as pontas, recuperar praticamente todo o crescimento que eu perdi naquele período em que eu tive aquela queda capilar logo após o parto. E é importante entender que os cuidados certos, juntamente com os produtos certos, fazem um combo que é imbatível. Agora,
ter os produtos certos e não ter os cuidados certos para manipular o seu cabelo é praticamente vezes zero. É a mesma coisa que você ter um visto para viajar para fora do país, para estudar fora do país e não ter o seu passaporte. É perda de dinheiro, é perda de tempo. Então é importante primeiro ter o seu passaporte e depois ter o seu visto para que você possa fazer a viagem dos seus sonhos. Nesse caso, o cuidado certo é o passaporte e o visto são os produtos corretos para tu poderes manipular o seu cabelo de forma correta usando aqueles produtos que vão potencializar os teus resultados. Até aqui, você compreendeu quais são as fases de crescimento do cabelo. Você entendeu para quem é, para quem não é. Você entendeu para quem é e para quem não é o desafio de crescimento capilar. E você também viu a história de 3 mulheres que fizeram parte do desafio. Temos dezenas de mulheres que fizeram parte do desafio e tiveram resultados extraordinários. Temos a história da Teresa, temos a história da Venisa, temos a história da Ercília, temos a história da Zanaria, temos a história de tantas outras mulheres que fizeram parte do desafio de crescimento capilar, mas se eu colocasse a história de todas elas, esse vídeo seria muito longo para assistir. De que é composto esse desafio? Primeiro, você tem que entender, nós precisamos ter as nossas bases. Nas bases, nós vamos falar dos fundamentos que são necessários para começar o processo de cuidar do seu cabelo crespo. E depois vamos criar um alicerce firme, onde você vai aprender como manipular o seu cabelo de forma correta, quais são as ferramentas necessárias para manipular o seu cabelo de uma forma eficiente, tendo em conta a fragilidade que ele tem. Você vai aprender os mecanismos que são necessários para ter o seu cabelo a crescer sempre, sem erro, sem falha nenhuma. Você vai aprender como cuidar do seu cabelo de forma que ele possa reter o crescimento capilar que ele vai ter ao longo do tempo. Você vai aprender a reter o crescimento do seu cabelo, mesmo tendo um cabelo fino, mesmo tendo um cabelo leve. Para mim, este curso vale mais de 20 mil meticais. Mas tem pessoas no mercado atualmente que estão a cobrar 7.500 meticais por um curso similar a este. Eu, em particular, cobro 4.500 meticais para fazer mentorias em grupo. Mas você vai ter todo o conteúdo que aqui foi mencionado por meticais. O conteúdo acima mencionado é o conteúdo pelo qual você vai pagar. Agora, eu quero falar sobre o conteúdo que você não vai pagar, o conteúdo que eu vou te dar de forma gratuita. Você vai ter acesso a um manual de alimentação saudável para você fazer um boost no teu crescimento capilar. Porque o crescimento saudável não vem só de fora, vem também daquilo que nós consumimos dentro de nós. E dentro desse manual não vai ter somente os princípios de nutrição, vai ter ideias de refeições que você pode fazer e vai também ter 1 ou 2 máscaras que você pode fazer em casa para cuidar do seu cabelo de forma 100% natural. Você vai ter acesso a um e-book que tem lá as funções de cada um dos ingredientes que você pode encontrar nos teus shampoos, nos teus cremes, nos teus cosméticos que você usa para cuidar do seu cabelo. Dessa forma, você vai aprender a escolher os cosméticos que você vai usar de uma forma mais consciente. Você vai escolher cosméticos que não prejudicam a saúde dos seus fios e que também que estão a te apoiar nesse processo de crescimento capilar. Você vai ter acesso à regravação completa desse nosso desafio. Você vai ter acesso às aulas gravadas do desafio que estão lá na nossa comunidade, mas também vai ter acesso à regravação completa das aulas do desafio e vai ter acesso a muitos outros conteúdos que vão sendo colocados nesse período em que você estiver dentro da plataforma a acessar o curso. Se você é uma daquelas pessoas que diz, eu ainda não tenho confiança para usar o meu cabelo natural em público, não se preocupe, eu pensei em ti. Você vai ter acesso a um tutorial sobre como fazer turbantes que você vai poder usar no seu ambiente de trabalho, na igreja, na rua, em qualquer outro lugar. Você também, se você pensa, mas eu não sei o que fazer, você vai ter acesso a um e-book com penteados protetores para você saber escolher que tipo de penteados você pode fazer no seu cabelo crespo. Você vai ter acesso a lives mensais, onde você vai poder tirar dúvidas, onde você vai poder contar as tuas vitórias e as tuas derrotas nesse processo de crescimento capilar. Você vai ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp, onde você vai poder ter as suas dúvidas diariamente, diretamente comigo e com outras mentoras. Você vai ter acesso a 2 rotinas de cuidado. Há uma rotina para cabelo com baixa porosidade e uma outra rotina para cabelo com alta porosidade.
E se você é 100% novata nesse assunto de cuidar do seu cabelo, você vai ter acesso ao nosso e-book Conhecendo o Seu Cabelo, onde você vai aprender por que o seu cabelo se comporta da forma como ele se comporta. Só esses bônus que eu mencionei aqui valem mais de 6.000 meticais, mas você vai ter todos esses bônus de forma 100% gratuita. Basta fazer o pagamento do nosso desafio. Se eu estivesse no teu lugar, eu faria o pagamento. Nenhum desses bônus vai estar disponível em nenhum outro lugar. Eu não vendo nenhum desses bônus que eu acabei de mencionar aqui. Faça a inscrição agora. É só ir direto ao nosso grupo no WhatsApp. Lá você vai ter os dados de contato para poder fazer a inscrição, para fazer parte do desafio e ter acesso não só ao curso, mas também a todos os bônus que estão disponibilizados aqui. Mas, e se você se pergunta, e se eu não gostar? Você tem a garantia incondicional de 7 dias. Se você não gostar do curso, em 7 dias eu te devolvo o teu dinheiro. E se depois de 3 meses você disser, mas eu não tive nenhum resultado aplicando este método, eu também devolvo o teu dinheiro. Mas aí você vai ter que me provar que você aplicou cada uma das dicas, cada uma das instruções que são mencionadas no método. E se você aplicou e não teve nenhum resultado, eu devolvo o teu dinheiro. Os bônus oferecidos só estão disponíveis para quem fizer inscrição para o desafio. Os bônus não estão à venda de forma separada. Então, aproveita a oportunidade, vai lá no nosso grupo no WhatsApp ou veja aqui embaixo, na descrição do vídeo, como você pode se inscrever para o desafio de crescimento capilar. Ah, e eu não falei antes. Quem fizer a inscrição para esse desafio vai ter acesso ao desafio por 3 meses, diferente dos desafios passados, que as pessoas tinham acesso por somente 6 semanas, que é 1 mês e meio.